Olá pessoal, nessa aula vamos falar de medidores elétricos. Vamos começar falando do galvanômetro, que seria um medidor eletromagnético. Seria, na verdade, a base para se construir os medidores elétricos, que seriam os amperímetros, voltímetros, oimímetros, e a gente vai falar de cada um deles, certo? Então, a base para se construir, então, os aparelhos que a gente vai estudar seria o galvanômetro. Vamos começar a falar então do primeiro dispositivo que se constrói através do galvanômetro, que é o amperímetro. Então, o que mede o amperímetro? Corrente elétrica. Como se liga o amperímetro no circuito para medir corrente elétrica? Sempre em série com o que você quer medir, certo? E o amperímetro ele tem uma resistência muito baixa, e tem que ter uma resistência muito baixa. Como ele é ligado em série, se a resistência dele for alta, ele vai influenciar no circuito, consideravelmente no circuito. Mas o amperímetro ideal tem resistência interna nula, quer dizer, a resistência interna dele é nula. Normalmente, quando a gente for fazer uma medição num circuito, quando a gente for analisar um circuito, melhor dizendo, a gente vai considerar que o amperímetro seja ideal. Normalmente é assim, ou seja, ele não vai influenciar no circuito o amperímetro. Tá? Então, olha um circuito aqui, ó. Eu tenho um resistorzinho aqui, um Rzinho, né, um resistorzão, que no caso está ligado em série, né? E aí eu quero medir a corrente. Então aqui, ó, observa o amperímetro ideal, ele não tem resistência interna, certo? Se eu fosse utilizar o amperímetro não ideal, observa aqui, ó, ele teria uma resistência interna. E observa principalmente que o amperímetro ele é ligado em série ao circuito, então ele faz parte do circuito aqui, está ligado em série. Eu tenho um circuito em série aqui, tá? Nesse caso aqui, quando o amperímetro tem um valor considerável para a sua resistência interna, eu tenho que considerar a resistência dele para o circuito. Nesse caso aqui, qual a resistência equivalente desse circuito aqui? Rzinho mais Rzão mais a resistência interna do amperímetro. Já no primeiro caso, que quando o amperímetro é considerado ideal, qual a resistência equivalente aqui? Rzinho mais R. Vamos ver como é que se utiliza então o perímetro. Olha lá, ó, ele é ligado em série ao circuito. Tá? Então, observa que o símbolo dele no circuito vai ser esse A circulado, né, com um círculo. Tá? Então, vamos ver aqui, olha, desse jeito aqui. Ó. Então, eu tenho aqui uma fonte, eu tenho um resistor e tenho um amperímetro que é ideal. Tá? Vou considerar que ele seja ideal. Então, sendo V, que seria a DDP, no caso aqui, 10 volts, a resistência do circuito 5 ômega, qual a leitura do amperímetro? Então, ó, vamos lembrar que esse V é o U, tá? Então, U é igual a RI. Então, qual é o valor de U? U é 10. Qual é o valor de R? R é 5. Então, qual é o valor de I? 10 dividido por 5, que é igual a 2 amperes. Então, como ele está ligado aqui em série, só tem um único caminho, eu só tenho uma corrente para o circuito. E qual é o valor? É 2 amperes, que é justamente a leitura do amperímetro, óbvio, sendo ele ideal. Bom, voltímetro. Então, o voltímetro é o outro dispositivo. Esse, ele é, no caso, utilizado para medir tensão elétrica. Vamos lembrar que tensão é a mesma coisa que DDP. Usualmente, ou seja, no nosso dia a dia, a gente chama isso de voltagem. Tá? Mas o nome científico da coisa é tensão ou DDP. Se o amperímetro, que é o que a gente viu anteriormente, ele é ligado em série com o que você quer medir, o voltímetro é ligado em paralelo. E aí, no caso, se lá o amperímetro, a resistência tem que ser muito pequena ou desprezível, poderia dizer, no voltímetro ela tem que ser muito elevada. E quando
no caso, ele for ideal, eu tenho uma resistência tão grande que eu digo que ela tende ao infinito. Aí você vai dizer, mas por que isso? É o contrário lá do amperímetro. Por quê? Porque como ele é ligado em paralelo, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, eu quero saber qual a DDP na extremidade desse resistor. Então, observe que é ligado em paralelo com o resistor. Se a resistência fosse muito pequena, de repente, até menor que o valor da resistência desse resistor, o que aconteceria? Parte da corrente passaria no caso, voltímetro. Tá? Mas sendo ele ideal, o que acontece? Não vai passar corrente nenhuma. A corrente, no caso o I aqui, não vai ser dividida em I1 e I2. Todo o valor vai ser passado aonde? Nesse valor, que seria o R. Todo no R aqui no caso. Por quê? Porque como a resistência do voltímetro é muito grande, não passa corrente por ele. Tá? Então, se a resistência dele, no caso, for muito pequena, ele vai influenciar na resistência equivalente do circuito. Tá? Agora, se ele for não ideal, aí ele tem uma resistência, que seria uma resistência pequena, e aí o que aconteceria? No caso aqui, a corrente viria aqui e dividiria parte no resistor e parte no voltímetro. Só que aí a leitura da DDP nas duas extremidades do resistor aqui, melhor dizendo, estaria comprometida. Não seria uma leitura, no caso, real. Na verdade, é óbvio que nunca você tem uma leitura precisa, por conta do voltímetro não ter uma resistência nula. Por menor que seja a resistência interna, vai ter uma resistência. Daí é o que a gente chama de incerteza na medida. Tá? Mas isso normalmente, quando você vai ver, no caso, o manual do fabricante, ele vai te mostrar qual é essa incerteza. Então, quando você vai fazer a leitura, você já sabe que você tem um valor a mais ou a menos a ser considerado, que seria a incerteza. Bom, como é utilizado? Então, ele é sempre ligado em paralelo com o que você quer medir. O símbolo, ó, é o V com o círculo, né? E aí, vamos fazer a leitura aqui, olha. Qual a leitura do voltímetro? O voltímetro está ligado aonde? Ó, nas extremidades desse resistor de 4 ômega. Então, eu quero saber qual a DDP, que seria, no caso, na extremidade desse resistor de 4 ômega. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual seria a corrente do circuito. Como? U igual a RI. Qual é o valor de U? 24. Qual é o valor de R? R vai ser quanto? Ó? 7, 10, 12. Está em série, né? Então, só somar. Então, 24 por 12. Então, a corrente é 2 amperes. Mas vamos entender. A corrente sairia daqui, né? Ó, a corrente daqui, do positivo, e vem. Eu vou considerar que o voltímetro é ideal. Se é ideal o voltímetro, a corrente, ela vai seguir o caminho dela aqui, ó, bonitinho aqui, ó. E não vai dividir em nenhum outro valor, não. Parte dela não vai passar pelo voltímetro, porque eu vou considerar que esse voltímetro é ideal. Então, qual a corrente que vai passar nesse resistor de 4 ômega? Justamente o quê? Os 2 amperes que a gente determinou aqui. Então, ó, U é igual a 4 vezes 2. U é igual a 8 volts. Então, qual a leitura do voltímetro? 8 volts. Observem, gente, que vocês já sabem fazer isso. Só que até então não tinha o dispositivo voltímetro. Eu pedia, por exemplo, qual seria a DDP. Vamos supor que aqui fosse o ponto A. Aqui fosse o ponto B, né? E aqui um ponto C da vida. Então, normalmente o que a gente pedia era qual a DDP entre os pontos B e C, ou qual a DDP na extremidade do resistor de 4 ômega. Aqui a pergunta é qual a leitura do voltímetro, mas é a mesma coisa. Se eu tivesse pedido qual a DDP na extremidade do resistor de 4 ômega, ou qual a DDP entre os pontos B e C. Tá? Da mesma forma que a leitura no amperímetro. A gente já fazia antes, só que não tinha um amperímetro no circuito. Mas se pedia qual era a corrente do circuito.
né? Então não tem muita novidade aqui para vocês não, tá? A novidade, na verdade, é a inclusão dos medidores no circuito, tá? Bom, e vamos chegar agora no oimímetro, que na verdade é utilizado para medir o quê? A resistência elétrica, tá? Vamos lembrar que a resistência elétrica se opõe à passagem de corrente elétrica, né? Então, observa que o símbolo desse oimímetro vai ser o círculo com ômega dentro, né? Que o ômega, vamos lembrar, que é a unidade de corrente elétrica, né? Só que o oimímetro, no caso do nosso exercício, não é tão utilizado, não é tão cobrado, né? Mas, na verdade, por que não? Porque, na verdade, é só você pegar o dispositivo, colocar na extremidade do resistor e fazer a leitura. Então, só se nós tivéssemos o dispositivo mesmo para poder fazer isso, tá? Na prática, né? Então, é, normalmente os aparelhos que a gente vai utilizar nos exercícios seria o voltímetro e o amperímetro, né? Vamos chegar agora na ponte de Wheatstone. Então, é um grupo de resistores associados. No caso, ele funciona com um galvanômetro alimentado por um gerador. Então, observa. Aqui, ó, o gerador. E eu tenho aqui, ó, dois resistores em cima e dois resistores embaixo. Tá? E eu tenho aqui um dispositivo que seria o galvanômetro. Tá? E aí, o que a gente vai focar é o seguinte: essa ponte de Wheatstone em equilíbrio. Vamos pensar que esse galvanômetro seria um amperímetro no caso aqui. O que ele mediria? Corrente elétrica. Então esse galvanômetro aqui ele vai medir corrente elétrica. Então qual é a corrente que vai passar de B para C ou de C para B? Se, no caso, a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio, zero. Essa vai ser a leitura do galvanômetro, ou seja, do amperímetro. Então não vai passar corrente nem de C para B, nem de B para C. Isso quando a ponte estiver em equilíbrio. E vamos pensar o seguinte, a ponte começa aqui, ó, a corrente vem aqui. Então começa aqui, eu tenho um resistor R1, embaixo um resistor R4. E aí logo em seguida eu tenho um resistor R2, no caso em seguida ao R1. E em seguida ao R4 um resistor R3. Então observa que se a ponte estiver em equilíbrio, eu tenho dois pares de resistores em paralelo, quer dizer, eu tenho R1 mais R2 em paralelo com R4 mais R3. Tá? Isso aqui é como se não existisse. Faz diferença no circuito. Então, qual é a diferença de potencial entre B e C ou entre C e B, já que não passa corrente aqui? É zero. Não existe diferença de potencial. O potencial em B é igual ao potencial de C. Tá? E observa outra coisa. Se a ponte estiver em equilíbrio, aí quando eu multiplico cruzado aqui os valores dos resistores, ó, cruzado dessa forma, ó, R1 vezes R3 e R2 vezes R4, ou R4 vezes R2, né? Eu tenho a igualdade. Tá? Então, se R1 vezes R3 não fosse igual a R2 vezes R4, essa ponte não estaria em equilíbrio, ou seja, passaria corrente de B para C ou de C para B. Ou seja, eu teria uma diferença potencial entre B e C, tá? Se esse produto aqui não fosse verdadeiro. Tá? Aí dessa forma é óbvio que a ponte não estaria em equilíbrio. Então olha bem, a ponte de Wheatstone ela pode ser utilizada como, no caso, um oimímetro. Eu posso saber qual seria o valor de um resistor que eu não tenho. Por exemplo, eu tenho o valor de R1, R3, R2 e quero saber qual o valor de R4. Tá? E aí eu teria um galvanômetro aqui. É óbvio que eu teria que utilizar uma fonte para isso, do jeito que está aqui. Então, quando a corrente, no caso, medida pelo galvanômetro, se fosse zero, ou se eu fosse usar o voltímetro, a diferença potencial for zero,
O que que acontece? Eu sei que o produto aqui, ó, cruzado dos resistores são iguais. Então, se eu sei qual é o produto de R3 vezes R2, tá? Aí é óbvio que eu vou ter aqui uma equação, que eu teria R1 vezes o valor que seria o X, por exemplo, que seria o R4. Daí eu determinaria o que seria o valor de R4 para que a ponte estivesse em equilíbrio, né? Então, vamos lembrar que para a ponte estar em equilíbrio, né, ó, R1 vezes, no caso aqui está errado, esse produto é R1 vezes R4, tá, gente? Ó, R1 vezes R4 é igual a R3 vezes R2, tá? Que é o produto cruzado aqui, que seria, na verdade, o quê? O produto do primeiro resistor de baixo com o segundo resistor de cima, tá? Do primeiro resistor de cima com o segundo resistor de baixo, tá? Então, esse que é o produto. Bom, vamos por exemplo, então. Vamos considerar a ponte de Wheatstone aqui, esquematizada, né? Vamos dizer que ela está em equilíbrio. Qual o valor de R para que ela esteja em equilíbrio, né? Qual é o valor de R? Então, como é que vai ser? Ó? 10R é igual a 20 vezes 15. Logo, 10R é igual a 300. Então, para que essa ponte esteja em equilíbrio, qual deve ser o valor de R? 30 ômega, certo? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Até mais.